Já começou esquenta para esse debate tão aguardado no domingo, né? Debate presidencial, primeiro no segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Lula, e Bolsonaro. E nosso Renato, numa coluna hoje extraordinária, na sexta-feira aqui no Band News Station, também para falar um pouquinho da expectativa para esse debate, né, Renato? Bom dia para você. Bom dia, Barão, bom dia, Gabi, bom dia aos ouvintes da Band News. Todo mundo ansioso para esse primeiro debate de segundo turno, né? Os eleitores querendo saber se os candidatos vão apresentar alguma novidade, se vai ter alguma proposta nova, uma casca de banana, ou se vai ser só aquela porradaria, aquele fight, aquela briga que pouco contribui para o futuro do país. Essa é a expectativa dos eleitores, em especial dos eleitores que não votaram nem em Lula, nem em Jair Bolsonaro no primeiro turno e hoje estão procurando decidir para que lado vão. Ô Renato, e o tom em que cada candidato deve chegar também é um mistério ainda, porque nas colunas de bastidores, né, as colunas que cobrem, apuram com um, com o outro, dentro das campanhas, né, eles têm falado muito sobre encontrar o tom para convencer, atrair os indecisos. Você apostaria em um tom que deve prevalecer, algo mais agressivo, algo menos agressivo? Gabi, olha, é bem provável que os dois tentem chegar num tom mais tranquilo. A questão é se eles terão condições de continuar com esse tom mais tranquilo. A gente sabe que durante o debate uma série o sangue sobe, uma série de pegadinhas acontecem. Talvez mais importante do que o tom seja identificar em que território o debate vai ocorrer, ou seja, qual é o eixo gravitacional aí do debate? Vai ser em cima da corrupção? Vai ser em cima da economia? O Bolsonaro vai tentar manter a sua linha de tentar colocar o tema de costumes no centro da pauta do debate? O ex-presidente Lula vai aceitar esse eixo gravitacional dos costumes nas suas respostas? É muito dessa forma que os analistas políticos tentam entender para onde vai os rumos do debate. Agora, tem uma diferença muito grande do que os analistas de política enxergam os rumos do debate pelo que os eleitores enxergam no debate. Para o eleitor, tem uma série de outros aspectos que conta. Como é que está o tom de voz de cada candidato? Ele é um candidato que parece tranquilo, que passa segurança, ou que parece irritado, perdendo a paciência? É um candidato que passa uma agressividade maior ou uma disposição para unir o Brasil? Todos esses pontos que muitas vezes se dão na comunicação não verbal acabam pesando na hora do eleitor decidir quem ganhou o debate. Eu me lembro, Renato, do primeiro debate também no segundo turno, né, de uma eleição passada em que o ex-presidente Lula estava concorrendo para mais um mandato, e aí o adversário dele é o vice dele atualmente, né, o Geraldo Alckmin, na época no governo de São Paulo e tal, e o Alckmin mudou de cara, foi para cima do Lula, foi agressivo, né, foi bastante incisivo à época. Eu lembro que eu estava aí no estúdio da Band e tal, e muitos analistas falaram, nossa, o Alckmin ganhou o debate, né, ele foi para cima do Lula tal, o Lula não esperava esse tom mais acima do... Aliás, ninguém esperava, né? O Alckmin sempre com aquela fleuma ali, que o nosso Zé Simão apelidou de picolé de chuchu e tudo mais. O fato é que depois as pesquisas todas mostravam que, apesar desse tom mais agressivo do Alckmin, quem levou a melhor no debate foi justamente o Lula, né? Então foi uma inversão da ideia que os analistas ali imaginavam naquele momento. Agora, Renato, você tocou no ponto fundamental de um debate, né, que claro, tem todo o show, todo o espetáculo, né? Tem as torcidas que sempre fazem a diferença, mas na teoria, quem votou no Lula no primeiro turno vai votar no segundo turno, assim como quem votou no Bolsonaro no primeiro turno vai votar no Bolsonaro, né, no segundo turno, na teoria, né? Como cativar esse eleitor indeciso, ou eleitor que não votou em ninguém, ou que votou em outro candidato que não passou para o segundo turno, Renato?
Olha, Barão, primeiro aceitando que o que te levou a conquistar o seu eleitor não é suficiente para conquistar o seu novo eleitor. Se fosse suficiente, essa pessoa já era o seu eleitor, já tinha votado na candidatura no primeiro turno. Esses candidatos que não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro esses eleitores que não votaram nem em Lula nem em Bolsonaro são eleitores que não gostam nem da postura que o presidente da República teve com relação à pandemia ou à economia, nem admiram a visão que o PT tem de país ou a postura relacionada aí às denúncias de corrupção. A busca, portanto, é aumentar, de um lado, a rejeição ao seu adversário, sem parecer pedante, como foi o Alckmin, nesse exemplo que você acabou de dizer, e, ao mesmo tempo, tentar atenuar os elementos de rejeição que fizeram com que o eleitor nem não tivesse votado em determinado candidato. Vou dar um exemplo concreto aqui. As respostas que o Lula deu no primeiro debate da Band relacionado à corrupção foram péssimas. O Lula perdeu aí o primeiro round, vamos dizer assim, no debate anterior da Band. Diferente do que foi na sabatina do Jornal Nacional, por exemplo. O Bolsonaro só não levou a vitória só não capitalizou a primeira porrada que ele deu no Lula no debate anterior da Band, porque ele caiu lá na briga com as jornalistas e candidatas mulheres, e com isso deu um tiro no próprio pé. Eu estou fazendo essa provocação porque é tão importante quanto os temas em si do debate é a forma, é a verossimilhança que aquele debate tem com a realidade desses eleitores, né? E aí a questão do ensaio, do tom de voz, da capacidade ou não de cair na provocação do adversário é algo bastante importante nesse cenário. Por exemplo, nós vamos chegar no domingo com o Bolsonaro tendo que se explicar o que aconteceu em Aparecida, na festa da padroeira. Nós vamos ter que vamos começar a entrar nesse debate, com Lula tendo que voltar a dar explicações sobre os casos de corrupção. Tão importante quanto a crítica que um adversário fará é a capacidade que o candidato que foi criticado terá de, com muita calma, com uma postura de estadista e não de pugilista, conseguir explicar aquele ponto em que foi provocado pelo adversário. Muito bem, mais uma vez esse convite, né? Nesse domingo, 8 horas da noite, começa o debate entre Lula e Bolsonaro na tela da Band. Transmissão da Band News FM mais cedo, a partir das 6h30, com os bastidores, a chegada dos políticos, autoridades, tudo mais. Vai ser demais. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Hoje, extra, aqui no Band News Station. A gente volta a conversar na semana que vem. Valeu, Renato. Valeu, Barão. Beijão, Gabi. Até a próxima. Até a próxima. Boa semana.